Vamos abrir as nossas Bíblias, Apocalipse 3, verso 14. E eu escrevi lá no meu Face o tema da mensagem: não negocie com as coisas de Deus. Não negocie com aquilo que é de Deus. Meu irmão, a igreja não é negociável. Verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes o que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te de que de mim, isso é Jesus falando para João Batista, que escreveu o Apocalipse, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, o que ele vai fazer? Lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, quando eu meditei nesse texto, um dos versículos que me assustou profundamente foi Deus ter usado um termo, e era o termo que ele deu para o João escrever. Era um termo que na época já era pesado falar esse tipo de coisa. Eu vou vomitar aquele que é morno da minha boca. Quando eu li isso, falei: pelo amor de Deus, Senhor, eu quero entrar no céu. E além de querer entrar no céu, eu nunca quero ser vomitado da tua boca. Ser vomitado pela boca de Deus é ser o quê? Colocado de lado. A Bíblia diz que quando houver o julgamento, vai ter lado, irmão. Esquerda e direita. Não estou falando de política, não. Esquerda e direita. Aqueles que estiverem do lado em que Deus falava: fique à minha direita, você entrará no reino do meu gozo. Fique à minha esquerda, para você será o juízo final. Ou seja, para você está guardado a morte eterna. Deus quer fazer isso com a gente? Não. Então nós vamos aprender aqui o que é que nós devemos fazer para não perder a nossa ligação com Deus, para não perder a nossa vida com Deus e perder a nossa salvação. Porque é muito sério, irmãos. A Bíblia diz que a salvação é alcançada com esforço. Eu tenho que me esforçar. A Bíblia diz que nós somos santos. Não aceite alguém dizer que você é um pecador lutando para ser santo. Não. Você é um santo lutando contra o pecado. Amém ou não?
dia luto contra o pecado. E você? É uma batalha. Todos os dias vem o dia mal, vem as coisas que aparecem. E o inimigo, ele lança e lança para ver se alguém cai na cilada, ou cai na rede dele. Só que quem estiver firmado na palavra, firmado em Jesus, não vai negociar. Então eu quero dar, antes de chegar aqui na parte do texto que fala o que nós devemos fazer, eu quero contar alguns exemplos da Bíblia que não devemos seguir. Logicamente que são pessoas que eu escolhi, pessoas que negociaram a sua fé, e por incrível que pareça, aqui tem empresários, tem gente que tem empresas e negocia, mesmo quem não tem empresa, também faz negócios. Eu, quando vou comprar um carro, ou vou adquirir uma casa, ou vou adquirir uma roupa, não é? Nós estamos fazendo negócios todos os dias. Então, esse negócio de fazer negócio, desculpa a redundância, mas esse negócio tem que tomar cuidado na hora de negociar. Até na hora que você for negociar qualquer bem, seja uma casa, seja um carro, uma bicicleta, um relógio, um óculos, tem que tomar cuidado. Por quê? Um negócio bom é quando é bom para ambos os lados. É ou não? O negócio é bom quando ninguém leva vantagem. Sim ou não? Eu detesto quando alguém quer tirar vantagem de mim. Eu não gosto quando alguém quer tirar vantagem das coisas de Deus. Ah, pastor, eu posso ir para pregar na igreja aí, mas tanto de oferta. Isso é negócio. E eu não entro nesse negócio. Não, negativo. O que tem que se ver é o que agrada a Deus em primeiro lugar. Se você estiver agradando a Deus, que você vai se surpreender e vai falar: Deus, como tu és bom, e eu não sabia como só podia ser muito melhor na minha vida. Porque depende muito mais de nós do que dele. A parte dele ele faz, ele cumpre do que fala, ele não volta atrás, ele é um Deus fiel, é um Deus que não muda, ele é um Deus do Velho Testamento, dele do Deus do Novo, é um Deus que pune, um Deus que não pune, um Deus que ama, um Deus que admoesta. O que ele disse aqui? Eu aconselho e eu disciplino a quem amo. Onde está isso? No Novo Testamento. Então ele disciplina ou não? É lógico. Se a pessoa sair da linha, se ela sair do caminho, ele tem que ir com o cajado dele. Ele tem que corrigir aquela pessoa. Então vamos lá em alguns personagens, eu quero falar rapidamente, para nós chegarmos no ponto da mensagem que diz o que nós devemos fazer. O primeiro que negociou, todo mundo já sabe, quem é? Adão. O que Adão fez? Ele aceitou o pecado de Eva, e não adianta vir com essa história de que a culpada é Eva ou o culpado é Adão. Porque eu já tentei pesquisar isso, irmãos. É muito difícil. Muito difícil. Você colocar a culpa todinha em Eva, porque ela foi a primeira a pegar do fruto e depois levou para Adão. Sabe por quê? Porque o pecado não está em ser o primeiro ou ser o último em praticar. O pecado está na intenção do coração. Então a intenção do coração de Eva foi comer aquele fruto, mesmo proibido, em desobediência. Mas Adão teve a sua participação também com o pecado, porque ele aceitou comer do mesmo fruto, que é o fruto que era proibido de comer. Então Adão, ele não deveria ter negociado. Eu não estou dizendo aqui que ele é o mais culpado do que Eva, ou Eva é mais culpada, mas que Adão teve uma participação maior nisso tudo. Ele teve, sabe por quê? O sacerdote, o homem, aquele que foi criado primeiro, foi o homem. Ele criou primeiro o homem. Aí depois ele tirou o quê do homem? Quem é casado aqui?
Dá uma olhada para a sua costela e fala, que costela linda. Deus pegou daquela costela e fez a mulher, o segundo ser, para Deus se relacionar, porque Deus não se relaciona com animais. Ele não fica conversando com um jumento, irmãos. Apesar de que tem na Bíblia um homem que conversou com jumenta, vai fazer, não é não? Mas Deus não fica se comunicando com animais, não. Deus se comunica com o homem. É que ele é racional. Ele criou o homem com liberdade de pensamento. Então você pode pensar. Se você pode pensar, lógico, você pode pensar coisas boas e coisas ruins. Então Deus, já sabendo disso, ele pega e coloca a árvore, propositalmente, ele coloca no meio do caminho. A árvore da vida, não, aquela era a árvore da vida. Eu estou falando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Da árvore da vida, todos nós vamos comer no céu. Quem quer comer dessa árvore, diga amém. Você quer chegar no céu? Então dá um glória a Deus aí, irmão. Fala assim, eu vou chegar no céu. Nós vamos nos encontrar. Aí vai ser um grande dia, né? Mas Adão negociou. Deus falou uma coisa, ele fez outra. Irmãos, é tão simples. Deus, ele pede coisas simples. Presta atenção. Gente, que bobeira que ele deu. Eu não sei se eu faria o mesmo, eu não estou aqui querendo julgar a atitude de Adão, mas não foi algo muito bobo que Deus pediu, não? Algo muito simples. Sabe por que eu acho simples? Porque ele disse, de todo o jardim poderás comer. Eu te dou o jardim inteiro. Olha só, Adão, olha que maravilha, quantas árvores frutíferas, quantas coisas maravilhosas eu criei para você e a sua mulher. E agora vocês vão procriar e botar muito filho no mundo. E os crentes também que estão casados aí, não estão botando filho no mundo? Por favor, bote filho no mundo. Senão os muçulmanos vão avançar, gente. Os muçulmanos têm 6, 5, 4, 7 filhos. E agora os crentes estão querendo ter um. E não é... Olha só, gente. Quando Adão negociou, o que aconteceu com ele? Deus passou a mão na cabecinha dele e falou, meu filhinho, eu sei que você ficou com vontade de comer aquela fruta. Até eu, para dizer a verdade. Aquela fruta devia ser muito gostosa, né, Adão? Eva experimentou e deu para você porque era muito boa, porque se fosse ruim, ela não teria entregado para você. A mulher é muito boa para a gente, sabia disso? Porque se ela experimenta algo ruim, ela não vai entregar para o homem, não. Ela faz a comida boa, não é não? O diabo sempre usa a mesma estratégia. Tem nada a ver, isso é normal. Então a coisinha que faz crente se dar mal. E quanta gente está se dando mal na vida diária. Entra ano, sai ano, a vida não rompe, as coisas não acontecem. Por quê? Adão negociou e perdeu o paraíso. Aí a gente pensa, problema dele. Não é um problema dele, gente. Porque o pecado dele gerou o pecado na humanidade. Por causa do pecado de Adão, o homem... A criança, ela herda, ela não nasce em pecado. Olha só, gente, há uma grande diferença, né? Porque criança não tem pecado, ela herda. Ou seja, aquilo está intrínseco no ser humano, ou seja, o pecado de Adão, aquilo de querer desobedecer, aquele negócio de rebeldia, isso fica intrínseco no ser humano, quando nasce. Aí depois a criança vai ser ensinada nos caminhos do Senhor, a não aceitar o pecado. Amém ou não? Por isso que a criança educada na igreja, quando você traz para a escola bíblica dominical, você está investindo no futuro espiritual do teu filho e da tua filha. Se eles falarem assim, vou dar um exemplo prático. Hoje eu não vou à igreja. Sabe o que você tem que falar? Igreja não é negociável. Você quer negociar outra coisa? Mas igreja eu não negocio. Aqui em casa, domingo de manhã e domingo à noite, é igreja, 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 igreja.
igreja, igreja. Eu não aguento mais. Não tem problema, é inegociável. Tem pai negociando com o filho. Se você for para a igreja, meu filho, eu aumento sua mesada. Se você for para a igreja, eu compro um iPad para você. Que negócio é esse? Não. Quando se fala inegociável, é porque não tem negócio. Não há troca. Negócio que eu estou falando não é de vender e comprar, não, é de troca. Então não troque nada na vida pela igreja. A igreja foi criada por Deus, não foi por pastores. Mesmo que esse movimento aí diabólico de encontro dos ateus lá no Acre, não é, que foi feito com um jovem aí, jovenzinho, que é do PT, fez um movimento, e lá no palanque que eles colocaram, um cantor de rock queimou a Bíblia publicamente e começou a dizer barbaridades sobre os cristãos. E, irmãos, eu vou dar a resposta para um sujeito desse? Vou nada. Sabe por quê? Porque quem defende a Bíblia é o próprio Deus. Eu não preciso defender Jesus, eu não preciso defender a Bíblia, eu não preciso me defender, eu não preciso entrar em canal para dizer, nós somos maioria, ele é minoria, e não sei o quê. Não, irmãos, Deus é quem cuida de tudo, Ele é o dono de todas as coisas, Ele quem é o dono da Bíblia, então é Ele quem luta pela palavra dEle, e ninguém fica impune quando faz um negócio desse. Ninguém fica impune. Todos que debocharam de Deus passaram, não vou entrar nisso não, senão vai outra pregação. Mas todos que debocharam de Deus se deram mal. E esse rapaz, se ele não se arrepender, e esse cantor, se não se arrepender, eles vão se dar mal. Eu não quero o mal deles, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Eu quero que eles conheçam a verdade que liberta. Mas foram brincar com Deus, não é comigo que eles estão brigando, não é comigo que eles estão guerreando, eles procuraram a briga com quem eles não deviam procurar. Segundo exemplo, Abraão, ele negociou a verdade. Por quê? Quando ele se aproxima de Faraó, e ali eram os filisteus, que odiavam os judeus, e aí ele diz o seguinte, olha, ela é minha irmã. Ele não falou a verdade completa. O que ele disse? Meia verdade. Por quê? Realmente Sara era meia irmã dele. Então ele falou que era irmã, mas era esposa. E ele disse isso com medo de morrer, de Faraó matá-lo. Já pensou? Ele negociou a verdade. Ele poderia ter ficado sem a sua esposa, porque Faraó levou a mulher, e ele queria se deitar com ela. Mas numa noite antes, Deus aparece em sonhos para ele e diz, não toques nesta mulher, porque ela é mulher de Abraão. Eita Deus! Não adianta brincar com Deus, não adianta inventar historinha, meias verdades, não, é a verdade, é verdade que liberta. Então, meu irmão, não importa o que doer para alguém que doer, seja na família, no trabalho, na igreja, onde for, fale a verdade, porque a verdade prevalece e a mentira derruba. O que aconteceu com Abraão? Quase ele perdeu a sua mulher. Só não perdeu porque Deus falou para Faraó não tocar nela, mas ele ia. Terceiro exemplo, Moisés. Moisés estava lá no cativeiro junto com todos o povo de Israel. E aí, Moisés foi chamado para libertar o povo. O que é libertar o povo? É fazer aquilo que Deus mandar. Olha, você vai fazer assim, assim, assado. Aí ele, como? Você vai sair com o povo
para adorar. E depois você volta. E eu vou endurecendo o coração de Faraó, até que eu vou mandando as pragas. Na última praga, ele vai liberar todo mundo, e vocês vão levar tudo que vocês têm, porque onde vocês forem, eu vou prosperá-los. Então eles ficaram tão ricos, irmãos, que eles levaram tantas coisas, que depois que eles saíram, é que o povo sentiu falta. Eles chegaram para o Faraó e falaram assim: olha, agora você deixou eles irem, e nós ficamos aqui, ó. Eles levaram os bois, as vacas, tudo, eles saíram ricos. Aí Faraó fica enfurecido e manda ir atrás. Moisés atravessa o mar como? Encostou no mar e as águas se abriram. Atravessaram. Do outro lado, todo mundo sabe, Miriam dançou, cantou, todo mundo alegre. Oba, vencemos, chegamos. Agora caminhar para onde? Para a terra de Canaã. Era o desafio de Moisés, andar pelo deserto e levar esse povo, que é um povo, que era já um povo reclamão. Aí ele está caminhando pelo deserto, e o povo, estamos com sede, estamos com fome, queremos carne. Aí Deus manda codornizes. Queremos água. Aí Deus falou para ele, para Moisés: Moisés, vai lá e toca na rocha, e fala para a rocha que vai sair água. Aí Moisés, por um simples ato, olha só como é sério, são sérias as coisas de Deus. Por isso que esta mensagem é para nós aprendermos a não negociar nenhuma unha. Moisés, quando saiu, ele disse que para Faraó: Faraó, olha, deixa isso, deixa aquilo, deixa aí. Ele falou: olha, vou embora e não vai ficar nenhuma unha. O que ele estava querendo dizer isso? Não é negociável, sai todo mundo ou não sai nada. Aí quando eles saem com tudo, não fica nenhuma unha, foram embora. Mas Moisés, por um simples ato, ao invés de falar para a rocha, ele toca 2 vezes. E porque ele tocou, não fez da maneira que Deus mandou, Deus falou assim: agora você sobe no monte Isla, obrigado, irmão. Sobe no monte Isla, e lá você vai avistar a terra. Gente, eu fico imaginando Moisés, que teve todo esse trabalho, tirar o povo do cativeiro, atravessar o mar, acontecer tantas coisas no deserto, maná, as nuvens, o fogo, tanto milagre Deus fazendo. Aí agora o homem de Deus, que Deus tinha uma intimidade com ele, e ele com Deus, só podia olhar Canaã, mas não podia entrar. Irmãos, você quer ficar só olhando quem vai subir para o céu, ou você quer subir? Pode falar alto. Eu pensei que você queria só ver. Porque vai ser um espetáculo. Vai ser o maior espetáculo da terra. Não vai haver nenhum outro espetáculo depois desse. E nem houve antes, nem haverá. Todo espetáculo que já fizeram em cinema, em qualquer. Não vai haver, nem Spielberg não saberia descrever o que vai acontecer nesse dia, quando os céus se abrirão num pergaminho e a igreja vai subindo. A terra ficou lá embaixo, eu estou entrando no céu! Me dá até arrepio, porque vai ser algo estrondoso e numa tecnologia espiritual que nada dessa tecnologia aqui conhece. Vai ser de algo tão maravilhoso e lindo que nós vamos ficar assim, que maravilha. E ainda tem mais, hein, irmão? Você não vai subir com esse corpinho, não. Aí eu falo: glória a Deus, eu não vou ter barriga lá. Não vou precisar fazer regime lá. Maravilha de Deus. Vou poder comer de tudo na mesa do Senhor e não engordar. Aí eu falo com a minha neta, como com o meu netinho, eu gosto muito de contar historinhas para eles.
Vamos abrir um parentezinho aqui. Aí contei uma historinha que ele ficava assim, continua vovô. E aí eu tinha que inventar mais coisa. Aí lá pelas tantas eu falei assim, e chegou um momento em que o homem não deu mais conta e ele teve que buscar em Deus, meu filho. Aí ele descobriu que só Deus cria o mundo, e é Ele que vai acabar com este mundo. E quando Ele acabar com este mundo, Ele vai levar os escolhidos, os crentes, esses que são chamados de doidos, esses que dão glória a Deus e aleluia, esses que pulam na presença dEle, esses que ficam pedindo Jesus, 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 esses aí vão subir, e quando chegar lá, vão voar. Aí ele... Ué, vamos voar igual anjo, vovô? Falei, não, vamos voar muito melhor. Não, vamos voar muito melhor do que anjo. Nós vamos atravessar lugares assim, ó, como um corpo transcendente. Então não é esse corpo, não. Nós vamos receber um corpo glorificado, diz a palavra de Deus. Eu sonho com isso. Não que eu queira ir hoje, né? Mas eu sonho. Você também não quer, não. Você riu de mim, mas você também não quer. É a única fila que ninguém fura. Aí Abraão negociou essa verdade e Moisés, ao invés de falar, tocou. E o que aconteceu? Ele perdeu o privilégio de entrar na terra de Canaã. Quarto exemplo, Sansão. Esse aqui escolhido desde a época do ventre da mãe. Zanireato. Ele não podia fazer 3 coisas. Ele não podia colocar bebida forte na sua boca. Ele não podia cortar os seus cabelos. E ele não podia tocar em coisa imunda. Irmãos, faz uma pergunta para mim bem alto. O que ele fez? As 3 coisas. Bobinho da Silva. É inegociável o cabelo. É inegociável a bebida. É inegociável tocar em coisas imundas. Então nisso aqui eu não negocio. Toca, não toca, toca, não toca. Não, eu não toco, porque Deus mandou não tocar. Não vai acontecer nada. Vai, porque se Deus falou para não tocar, vai acontecer alguma coisa. Aí o que aconteceu? Ele fez as 3 coisas. Por último, deixou aquela Dalila. Eu ia falar uma palavra aqui dela, mas deixa para lá. O que essa mulher era? Meu Deus, misericórdia. Que Deus livre os cristãos de uma Dalila. Aí Dalila conseguiu conquistar o coração daquele cara. Um homem que tinha e conhecia os planos de Deus para ele. Destruir o povo filisteu. Com uma queixada de burro, de jumento. Ele mata 1000 homens. Eita, sujeito forte, batalhador. Devia ser bonitão, né não? Aquele cabelão. Aí ele entrega todo o segredo para Dalila e por último cortou. O que aconteceu com ele? Virou um bobo da corte. É levado por um menino, uma criança, aproximadamente 11 anos, passeando com Sansão, assim ó, no pátio. Estava ali ó, o templo de Dagon, e Sansão pediu para o menino segurar na mão dele, e estava lá, e todo mundo lá gozando dele, porque ele estava o quê? Cego, perdeu a sua visão. Aí ele se arrepende, e diz para Deus, Senhor, me dê uma última chance, deixa eu chegar lá no templo de Dagon, para eu destruir com aquele povo que está lá adorando Dagon. Aí Deus falou, tá bom, mas a sua visão não vai voltar. Aí ele pede para o menino levar ele até lá e mostrar onde tinham 2 colunas fortes que sustentavam aquele templo. Ele coloca a mão em uma, você conhece a história, quem vem na escola dominical, até a minha netinha, o meu netinho, sabem de toda a história de Sansão. O que ele faz? O Espírito Santo voltou ali, deu força de novo para ele derruba. Mas o que acontece? Morre lá mais de 4.000 pessoas e morre também Sansão. Que vida, né? A gente começa bem e vai pisar na bola no meio do caminho. Pelo amor de Deus. Não negocia não. Não negocia. Davi negociou os padrões de Deus. Pelo quê?
pelo adultério. Ele era um guerreiro, ganhava todas as batalhas, ele não perdia nenhuma. Ele tinha soldados fortes e bons, mas ele era um excelente líder. Ele sabia liderar, o povo amava, chegava quase a idolatrar Davi. Mas um dia, ele resolve mandar o exército dele lá para lutar e ele resolve ficar no seu palácio. E ele passeando pela varanda do seu palácio, ele avista uma mulher nua, Betseba, mulher do seu comandante Urias. Aquele homem fiel que ficou ao lado dele, está até passando aí, né, a série Davi. Irmãos, faça como minha mãe, assistiu os 10 mandamentos, mas ela leu tudo, e ela sabe tudo que estava de errado lá naquele negócio. Que é bom assistir? É, mas pesquisa. E ela com o rei Davi, ela está pesquisando também. Ela sabe, isso aqui não está na Bíblia. Aquilo ali está. Isso aqui não está, aquilo está. Então Davi negociou o que? As coisas, aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, o que? Ser santo, ser puro, Davi. E foi isso que ele acabou ensinando para Sansão, para Salomão. Ele falou, Salomão, olha, busque a Deus em todo o tempo, meu filho. Não se desvie dos caminhos do Senhor. Não foi esse ensinamento de Davi para Salomão? Porque ele aprendeu, ele se arrependeu. Mas ele teve consequências com o pecado, com o negócio que ele fez. Ele adulterou com Betseba, mandou matar Urias, né? Mandou botar ele na frente da batalha, perdeu a batalha, rei Urias, o soldado Urias morreu. E aí, o que acontece? Ele, para acalmar a sua consciência, e aí vai um alerta. Não adianta acalmar consciência depois que peca. A única coisa que resolve é arrependimento. Aí ele tenta acalmar e resolver as questões, humanamente falando. Eu acho que eu vou casar com ela, porque assim eu resolvo a questão. De jeito nenhum. Tem gente que adultera, larga a mulher e fala assim, eu pequei, mas para eu corrigir isso aí, eu tenho que casar com essa mulher. Não. Para consertar tem que voltar para a mulher. Aí, o que ele faz? Casa com ela, engravida ela, e o menino morre. Olha a consequência do pecado. Olha a consequência de negociar os padrões de Deus. Agora vamos no Novo Testamento, que eu quero dar 2 exemplos rapidamente. Judas. Judas era o que de Jesus? Discípulo, o que mais? Tesoureiro, irmãos. Tesoureiro! Quando você coloca um tesoureiro na sua empresa, você coloca uma pessoa de confiança ou pega na rua qualquer um? É lógico. Vai mexer com dinheiro. E o dinheiro que eles recebem é dinheiro de ofertas. E o dinheiro de oferta é dinheiro santo. É de Deus. Quando você coloca, não é naquela caixona não, que ali é pedido, né? Quando você traz a sua oferta, ou coloca o seu dízimo lá no gasofilaço, aquilo não te pertence mais. É de quem aquilo? É de Deus! Agora tem gente que fica acompanhando, né? Pastor, o que você fez com o meu dízimo? Pastor, por que você comprou esse negócio? Não vou dar dízimo. Você comprou isso aqui? Que coisa, eu não estava querendo isso para a igreja, não estava precisando. Por quê? Não vou dar meu dízimo, não. Eu vou dar em outra igreja que faz outra coisa. Dízimo não é nosso! É de Deus! E para que ficar andando e perguntando o que está fazendo? Não se preocupe. Se não é teu e é de Deus, quem é que vai cuidar? É Ele. Amém ou não? Amém. Aí Judas cuidava das finanças, cuidava muito bem. A Bíblia não relata que ele tirava dinheiro, e não deveria tirar mesmo, mas infelizmente ele negociou a sua pretensa devoção em Cristo por uma troca de quanto?
por 30 moedas de prata. 30 moedinhas, não é muito, gente, naquela época. 30 moedinhas de prata que jogaram assim na frente dele. Tome aí seu dinheiro. Aí pronto, ele já tinha negociado, já tinha se vendido. E o que acontece com Judas? Ele não se arrepende, sente apenas um remorso, e aí vai se enforcar. Agora esse último exemplo, ele é muito... Aliás, eu queria falar esse e somente mais um. Eu tenho mais uns 2 minutinhos ali. Ananias e Safira. Quem conhece aí Ananias? Vocês conhecem Ananias aí? Ah, eu não quero conhecer Ananias, não. Quem conhece Safira? Quem conhece a história deles? Você está esperto, hein? Ê, povo esperto. Ninguém quer ser amigo de Ananias e Safira. Por que será, hein? Esses dois era o critério, era o costume da igreja primitiva. Fazer sabe o quê? Todos os membros daquela comunidade vendiam as suas propriedades, e isso foi feito uma vez, tá? A Bíblia não fala que era toda vez vendida, não. Venderam e chegaram a depositaram lá nos pés dos apóstolos. Quem é que estava em pé esperando lá? Adivinha quem? Pedrão. Deus botou logo Pedro. Vão se dar mal com Pedro. Aí Pedro ficou em pé esperando. Aí um ia lá e depositava. Ó, está aqui a venda da minha chácara. Está aqui a venda da minha casa. Depositava. Aí chega Ananias. Está aqui, Pedro, a venda da minha fazenda. Ele, opa, Ananias, espera um pouquinho. Na frente da igreja. Por que você está mentindo para o Espírito Santo de Deus? Você acha que pode mentir para o Espírito Santo de Deus e ficar impune? Na hora que ele disse isso, o que aconteceu com Ananias? Morreu na frente da igreja, gente. Que situação! Já pensou se fosse hoje, hein? Os dizimistas, por favor, venham à frente. Aí vem o dizimista. Faz fila aí, dízimo. Aí está lá, colocando o dízimo. Aí Pedrão fala assim, opa, calma aí. Você não está dando dízimo não, meu filho. Como que você sabe? Porque o Espírito Santo me revelou que esse mês, o mês passado você deixou de dar, um outro mês também, e agora você está querendo botar aí, e não é 10% do que você ganha. Isso aí é oferta, não é dízimo. Então volta e entrega como oferta, não como dízimo. E aí de repente ele, puf, caiu morto. Hã? Misericórdia, né? Por isso que nem dízimo deve ser negociável. Nem oferta deve ser negociável. A Bíblia diz para não chegarmos de mãos vazias. Mãos vazias, irmãos, não é boca vazia, não é cabeça vazia, não é sem não, é bolso vazio. Não, mão vazia. Mão vazia é o quê? Sem din-din na mão. Ai, pastor, eu não tenho todo domingo para ter din-din na mão, mas tem todo dia para comprar alguma coisa para tua casa, tem todo dia para pagar as suas contas, está aparecendo dinheiro e aí você tem mais para dar. É inegociável. Ananias expirou ali na hora. E aí aparece, não, calma aí, olha a cena. Pedro chega e fala assim, recolhe o corpo de Ananias rapidinho. Mas por que, Pedro? Não, vem a mulher aí, eu quero ver se ela vai contar a verdade, eu vou dar uma oportunidade a ela. Porque se ela vê o marido morto, ela vai contar a verdade. Não é isso que eu quero que ela seja sincera. Tá bom, tiraram o corpo de Ananias. Entra Safira. Pedro, está aqui o dinheiro da nossa fazenda. Ananias não deixou aqui o dinheiro da nossa fazenda? Não, senhora. Ué, como assim?
Ué, vocês negociaram. Por que você não me contou? Eu estou te dando a oportunidade de você corrigir. Ela, pois é. Aí, pois é, vai acontecer o mesmo que aconteceu com teu marido, vai acontecer contigo. Puf! Recolhe o corpo de Safira. Tudo na Bíblia é inegociável. Grandes coisas Deus tem para você, se você não negociar as coisas dele. O que está na Bíblia é para ser obedecido, é para ser vivido com intensidade. Quando eu estou devolvendo o meu dízimo, eu dou alegre, contente, há 34 anos. Sabe por quê? Esse dinheiro não me pertence. E 90% com Deus é muito mais próspero do que 100% sem Deus. E eu provo isso para colegas meus do trabalho, para crente que não dá dízimo. A matemática de Deus não é igual a nossa. Eu estou desempregado, estou frito e mal pago. Está mal pago, mas frito não está. Por quê? Porque se não negociar as coisas de Deus, Deus vai fazer você prosperar.